Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em João, o 13 e o 7. João, o 13 e o 7. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? João 13 e o 7, que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que eu e você não querem entender o trabalho dele na minha na tua vida. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer, né, ensinar o oleiro a trabalhar. E que você não quer ensinar o oleiro a trabalhar. Que você deixa ele fazer do jeito dele na minha na tua vida. Porque agora você não entende. Mas amanhã você vai entender por quê. Oh, aleluia! Então que você suporte o processo para viver o propósito. Porque a gente só vive o propósito, meus irmãos, quando a gente passa pelo processo. Quando a gente suporta o processo. Então suporta o processo. Tá doendo, mas aguenta mais um pouquinho. Porque ele tá chegando para socorrer você. Oh, aleluia! Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelas provações, pelas aflições. A gente tem que passar pelo deserto, pela tempestade. Oh, aleluia! Pelo vale. Mas muita da gente não quer passar pelas provações. Mas para ter vitória, meus irmãos, tem que passar pela luta. Tem que ter luta. Porque não tem vitória se não tiver luta. Então que você não questione, não murmure. Oh, aleluia! Porque amanhã você vai agradecer a Deus. Valeu a pena, meu pai, passar por tudo. Tanta luta, tanta prova, tanto deserto. Agora eu entendo por quê. Porque a promessa é bem maior. Porque a vitória vai ser maior na minha tua vida. Oh, aleluia! Porque jamais nosso pai ia permitir que você passasse por dor se não tivesse um propósito na tua vida. Oh, aleluia! Todo sofrimento que você passou, meus irmãos, não foi em vão, não. Oh, aleluia! E você passou, e você suportou, e você sobrevivemos. Passamos por tudo. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Deus é fiel, meus irmãos. Oh, aleluia! Amanhã eu e você vamos agradecer a Ele. Oh, aleluia! Porque foi muita luta, meus irmãos. Foi muita prova, né? Mas você passou. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! E que você não reclame, meus irmãos. Que você não quer entender. Porque amanhã eu e você vamos agradecer a Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Porque jamais, meus irmãos, nosso Pai ia permitir que você passasse por luta, por prova, se não tivesse um propósito maior na tua vida. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente fica, né, se questionando. Por quê, meu Deus? Por quê? Né? Mas que você não quer entender não, meus irmãos. Porque amanhã eu e você vamos agradecer a Ele. Eu e você vamos agradecer, meu Deus, valeu a pena, obrigado, Senhor. Então que você não reclame, meus irmãos. Que você não quer entender. Porque tanta prova, porque tanta luta. Somente passe pela luta adorando ao Senhor. Passe pelo deserto adorando ao Senhor. Oh, aleluia. Que enquanto você adora, meus irmãos, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele opera na tua vida um milagre. Mas que você só adore. Que você não reclame, não questione, não murmure. Oh, aleluia. Que você só adore e confie. Confia no teu Pai. Confia no Deus que você serve. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque é do jeito dele, meus irmãos, na tua vida. Não é do meu jeito, nem do teu jeito, não. É como Ele quer. Então que você deixa Ele fazer por mim e por você. Porque é Ele que manda em mim e você. É a vontade dele que prevalece na tua vida. Não é a minha e a tua vontade, não. Porque a minha e a tua vontade é muito fácil. Mas a dele nem todo mundo quer fazer. Mas que você faça a vontade do seu Pai. Que você obedeça a Ele. Escuta a voz dele. Faça o que Ele manda. Seja obediente. Porque é Ele que manda em mim e você, meus irmãos. E que você deixa Ele fazer por mim e por você. Não quero ensinar Ele a trabalhar, não. Somente obedeça. E adore. Quando a gente está em obediência, meus irmãos, nosso Pai se agrada. Nosso Pai entrega o que a gente, né, tanto deseja. Mas aí você tem que ter obediência. Porque para receber a vitória, meus irmãos, tem que ter obediência. Porque jamais nosso Pai vai entregar, né, a nossa vitória, a nossa bênção, se você estiver desobediente. Então, quer vitória, quer bênção, fique em obediência. Oh, aleluia. E não questione, não. Não quero entender, não, por quê. Porque amanhã você vai entender por quê. Amanhã você vai agradecer. Por que tanta prova? Por que tanta luta?
Você vai agradecer, meu Deus, valeu a pena passar por tudo. Agora eu entendi. Porque a vitória vai ser bem maior. Então não quero entender. Não questione, não reclame, não murmure. Só adore. Oh, aleluia! Porque enquanto você adora, meus irmãos, ele trabalha. Porque Deus, ele trabalha no oculto. Deus, ele trabalha no silêncio. Não precisa você ver ele trabalhar na minha tua vida, não. Porque ele trabalha no oculto. Ele trabalha no silêncio. Então que você só descanse. E você não precisa ver ele trabalhar na nossa vida, não. Porque ele trabalha como ele quer. Ele faz como ele quer. Porque no silêncio ele trabalha. No silêncio ele neutraliza o inimigo. Para não tocar em mim nem em você. Oh, aleluia. Então que você só adore. Porque quando você adora, ele trabalha. Não reclame, não quero entender, não. Porque amanhã você vai entender por quê. Você vai agradecer. Valeu a pena, Pai. Agora entendi por quê. Tanta perseguição. Agora entendi por que tanta luta. Tanta calúnia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes a gente fica se perguntando, né, meus irmãos? Por que, meu Deus? Tanta perseguição. Oh, aleluia. Por que, Jesus? Mas não quero entender não, meus irmãos. Não quero entender. Somente adora. Somente abre a tua boca. E fala que Deus é grande. Que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Porque enquanto você adora, enquanto você abre a boca, Ele opera o milagre na tua vida. Ele trabalha na tua vida. Então que você não reclame. Somente adore. Faça a sua parte, que Ele faz a dele. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que eu vou falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportar, vai até pensar, vai em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura e o caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos. E nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo mostra que contigo é. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo mostra que contigo é. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. Oh, glória. Deus, Ele cuida de mim e de você, meus irmãos. E todos aqueles, meus irmãos, que desamparou a mim e você, que nos humilhou, oh, aleluia, que zombou de mim e de você, vão ter que ver o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Que você só se prepare, meus irmãos. Porque tem novidade de Deus chegando para a tua vida. Porque você passou por tudo. E você, né, não desistiu. E você não negou o nome dele. Então que você se prepare. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E todos aqueles, meus irmãos, que zombou, que humilhou, né, que desprezou, vão ter que ver o que Deus vai fazer na minha e na tua vida.
Porque ninguém pode pedir, meus irmãos. Os planos de Deus na tua vida, ninguém pode pedir. Pode fazer o que for. Mas quando Deus quer abençoar, meus irmãos, até quem está atrapalhando, ajuda. Oh, aleluia. Porque quando Deus determina, meus irmãos, está determinado. E não tem ninguém que possa impedir. Oh, aleluia. Ninguém, meus irmãos, pode se levantar, pode caluniar, pode defamar, pode fazer macumba, pode fazer o que for. Oh, aleluia. Mas nada vai impedir, meus irmãos. E Deus trabalha na tua vida. Nada vai impedir. O que Deus tem na tua vida tem que se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça. Não tem macumbeiro, não tem macumbeira. Não tem palavra de maldição, não tem palavra contrária. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já transformou toda palavra, né, de maldição, toda palavra contrária, toda macumba, todo mal, né? Deus está transformando em bênção para mim e para você. Oh, aleluia. Porque quando Deus quer operar na tua vida, meus irmãos, não tem nada que impeça. Não tem ninguém. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Tem um tempo que Deus vai prometer e tem um tempo que Ele vai cumprir. E não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Ninguém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. A irmã Tatiana vai louvar mais um louvor, amém, meus irmãos? Para encerrar. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através desse louvor também. Oh, aleluia. E encerrar, mas papai falou, cante mais um. Tem que obedecer o papai, né? Oh, glória. Tem que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do papai. E quando ele manda, a gente tem que obedecer. Oh, aleluia. Bem sei eu que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém pode pedir, aleluia. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, glória! Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu ordem ao vento, ao mar, para se acalmar na minha tua vida. Porque quando Deus manda, meus irmãos, até o mar obedece, o vento obedece. E nessa tarde, Deus já deu ordem. Oh, aleluia! Chegou o tempo de calmaria para mim, para tua vida, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já acabou a tempestade. Oh, aleluia! Oh, glória! E chegou o tempo de calmaria na tua vida. Porque você passou pela tempestade. E você passou pelo vento. E sobrevivemos. Oh, aleluia! Estamos de pé, firme e forte. Na presença do Senhor. Para fazer a obra dele, fazer o querer dele. E nessa tarde ele já deu ordem para o vento se acalmar. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos.
For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.